paz do Senhor Jesus para todos os nossos queridos irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de aprendermos juntos aqui um pouco mais da palavra de Deus, com a lição de número 11 dos adolescentes, John Wesley, o poder da pregação. O nosso texto bíblico está em Romanos, no capítulo 10, versículos 13 ao 17, e o versículo em destaque diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Peço a vocês que peguem aí a sua Bíblia, a sua revista, e vamos lá aprender um pouco mais da palavra de Deus. O título do nosso primeiro ponto é Untição tirado do fogo. A lição que nós vamos estudar hoje é sobre a vida de um homem que deixou alguns exemplos para nós, apesar de muitas pessoas seguirem maus exemplos das pessoas, a maioria das vezes nunca olha os bons exemplos, mas os maus sempre são mais observados e seguidos. Mas nós cristãos procuramos seguir principalmente o exemplo de Jesus, nosso maior exemplo, que dispensa qualquer comentário, com certeza. E também seguimos exemplos de homens que tiveram a sua conduta pautada na palavra de Deus, tiveram uma vida exemplar de oração, de santidade, de renúncia, coisas parecidas, E um desses homens foi John Wesley, que nós vamos estudar hoje sobre a vida dele. Alguém pode ficar às vezes curioso por que untição tirada do fogo, mas John Wesley ficou conhecido como untição tirada do fogo após um incidente que teve lá na sua casa. Ele tinha apenas 5 anos. A casa de John Wesley pegou fogo e seu pai, sua mãe, seus irmãos, eles eram 19 irmãos, Eles conseguiram sair de alguma forma, cada um socorreu alguém e John Wesley ficou dormindo, lá sozinho dentro de casa, e a casa pegando fogo. Mas depois de muita oração, todos oraram e clamaram a Deus, e de uma forma milagrosa eles tiveram uma ideia lá e subiram uns nos ombros dos outros e fizeram uma escada humana e conseguiram tirar John Wesley lá da sua casa em chamas, E a partir daí eles relacionaram esse fato com Zacarias 3:2, e ele ficou então conhecido como untição tirada do fogo. John Wesley, irmãos, ele vinha de uma família cristã, seu pai pastor, sua mãe uma cristã dedicada, mulher de Deus que seus pais cuidavam em manter os seus filhos na obediência da palavra, no conhecimento da palavra, culto doméstico e outras coisas mais. Isso é importante. Às vezes, com certeza, muitos de vocês não nasceram em um lar evangélico, mas foram alcançados de alguma forma, por Jesus, Mas a maioria, os pais tiveram esse cuidado de manter vocês conhecendo a palavra de Deus, levando para a igreja, principalmente dando bons exemplos de cristãos, que os pais de vocês com certeza são cristãos autênticos, verdadeiros, servos de Deus. Mas John Wesley era essa criança que veio de um lar cristão, um lar evangélico, e seus pais tinham esse cuidado, Esse é um ponto que nós podemos aprender com a vida dele, com a vida de seus pais, que você possa orar mais ainda que você já ora pela sua família, para Deus orientar os seus pais com relação àquilo que eles precisam te ensinar, e às vezes eles ainda não têm tido essa visão, esse cuidado. E a mãe de John Wesley, por exemplo, a partir desse fato ocorrido, ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, por aquele livramento que ele recebeu. Ela entendeu, e a partir daí ela começou a se dedicar ainda mais em ensiná-lo a palavra de Deus, em viver uma vida santa diante de Deus. Outra coisa que a gente pode observar aqui na vida dele é que John Wesley, ele, depois de consagrado, depois de adulto já, ele pregava a palavra de Deus, orava pelas pessoas, mas depois de muitos anos de cristão, que ele foi perceber que ele ainda não era convertido. Ele pregava a palavra e via Deus fazer grande obra na vida das pessoas, mas
num certo dia ele percebeu que ele mesmo não era convertido, né? Que bom que ele percebeu, e muitos de nós, às vezes, quando nós estamos nos afastando de Deus, o Espírito Santo, ele tem esse cuidado com a nossa vida, esse amor que ele tem por nós, né? Ele nos faz perceber que nós estamos no caminho errado, que não é por aí, né? Mas que você possa pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que venha sempre te alertar, e você mesmo fazer sempre essa reflexão, né? Será que eu estou me comportando? Será que eu estou dentro do propósito de Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com aquilo que Deus reservou para a minha vida? Essa, né, é a pergunta que nós devemos sempre estar fazendo, dia após dia. Irmãos, quando eu digo que John Wesley ele não era convertido, é porque o Espírito Santo ainda não havia testificado, com certeza, que ele era filho de Deus, porque a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então isso não é um sentimento nosso, não é algo nosso, né? Isso é o Espírito Santo de Deus que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos convence, ele nos dá essa confiança que nós somos filhos de Deus, por Jesus, né? Nós somos filhos de Deus. E será que nós temos tido essa confiança, né? Vamos analisar a nossa vida. Será que temos essa confiança? O Espírito de Deus tem testificado com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus? Se tem, graças a Deus por isso, né? Se não tem, vamos nos colocar na posição certa, vamos orar, clamar a Deus, pedir para que o Espírito de Deus venha nos orientar. Onde é que nós precisamos mudar? Onde é que nós precisamos melhorar? E com certeza, quando nós reconhecemos, como John Wesley reconheceu, quando nós reconhecemos, nós com certeza vamos ser orientados por Deus. O que nós precisamos fazer, para sermos mais úteis na sua obra, para sermos mais fiéis, vivermos mais em santidade diante de Deus. E até que um dia, em um estudo sobre a carta aos Romanos, foi lido o comentário de Martinho Lutero sobre Romanos, né, sobre a carta aos Romanos, e ali então, antes com certeza também ele já havia orado a Deus, ele se preocupou com aquilo, né, e naquele dia o Espírito Santo testificou na vida dele, né? A partir daquele dia ele começou a ter certeza, ele começou a ter a fé que salva, né? A fé que Deus nos dá. Glória a Jesus, que o Espírito Santo de Deus também venha fazer o mesmo na nossa vida, mas é preciso que nós venhamos reconhecer o nosso estado, né? Venhamos reconhecer e suplicar a Deus, pedir a Ele que venha nos orientar com relação a tudo que nós precisamos fazer para sermos melhores diante de Deus. O nosso segundo ponto vai nos falar alguns acontecimentos na vida de John Wesley, né? Depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Mas de um modo geral, a obra de Deus ela nunca prosseguiu de forma tranquila. Sempre teve os ataques, né, os planejamentos do nosso adversário, os ardis, mas a Bíblia diz assim que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra, né? Glória a Jesus, graças a Deus por isso, nós tememos a Deus e somos guardados por Ele. E também Jesus disse assim que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. Glória a Deus, nós temos essa garantia. Mas quando tudo parece tranquilo, quando às vezes tudo está parecendo favorável, nós podemos ficar atentos, porque o nosso adversário às vezes está nos atacando de uma forma que nós não estamos percebendo, né? Mas ficar sem luta, sem perseguição, a igreja de Deus nunca ficou, e acredito que nunca vai ficar. Nós sempre teremos, né, com que lutar, mas nós temos a garantia que o nosso Deus, né, o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco e nos garante a vitória. Mas John Wesley foi esse homem que dedicou a obra de Deus, abriu mão do seu tempo de lazer, de muitas outras coisas que às vezes nós nos apegamos, né? Ele abriu mão de tudo isso para se dedicar à obra de Deus. O prazer dele era ver as pessoas sendo libertas, ouvindo a palavra de Deus e sendo transformadas pelo mover do Espírito Santo. Tem até um trecho que eu quero ler aqui, que diz assim, mesmo com a grande devassidão que tomava conta do país
e com a apatia espiritual da igreja, multidões de 5.000 a 20.000 pessoas corriam para assistir suas pregações. Era comum, durante os cultos, as pessoas começarem a gritar e a chorar por causa do peso de seus pecados. Muitos ficavam tão angustiados que chegavam a desmaiar. Depois, todos se alegravam e afirmavam que estavam limpos de seus pecados. Glória a Jesus, essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Tanto na vida de um homem, para ele ter essa autoridade para isso, quanto essa transformação, essa libertação, essa conscientização das pessoas. Só o Espírito Santo pode trabalhar na vida da pessoa a ponto dele chegar a essa compreensão. Mas ele se dedicava mesmo durante os 53 anos de ministério. Ele pregou aproximadamente 3 vezes ao dia, percorria distâncias longas a pé, foi perseguido várias vezes, e naquela época os cultos eles eram feitos somente nos templos, nas igrejas locais. Não se pregava praticamente em ar livre, e ele saía, aproveitava o tempo que tinha muita gente transitando, indo para o trabalho, essas coisas parecidas, e pregava a palavra de Deus, acordava cedo, se dedicava à leitura da palavra de Deus, bons livros, e oração, vida diante de Deus. E que o Espírito Santo de Deus possa nos alertar, possa nos fazer, nos acordar. O que nós temos feito para Deus? Será que dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa realidade, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, na nossa igreja, o que nós temos feito para Deus? Que o Senhor possa nos alertar, nos acordar com relação a isso. Eu quero orar com vocês, ore também pela minha vida, pela minha família, pela nossa igreja, pela liderança, para que o Senhor possa orientar com relação a todas as decisões que são tomadas, que precisam ser tomadas. Ore a Deus, com certeza Ele estará nos abençoando ainda mais. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te glorificamos, meu Deus, e te agradecemos pela obra que o Teu Espírito tem feito na nossa vida, nos convencendo, testificando que nós somos filhos do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado e suplicamos a Tua bênção, Deus. Nós dependemos do Senhor em tudo, em favor da nossa vida, da vida de cada adolescente, de cada pai. Senhor, cada liderança, Senhor, da Tua igreja. Deus, que sejamos poderosamente abençoados pelo Senhor. Senhor, venha nos despertar, que o Teu Espírito venha mover no nosso coração, nos fazer entender, Deus, o propósito do Senhor, o chamado do Senhor para a nossa vida. Ser conosco, nos fortalece, nos guarda na Tua presença, porque nós precisamos, nós dependemos do agir do Senhor na nossa vida, em tudo. Em nome de Jesus, amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.